Boa noite. Entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast. Vamos mudar o nosso letreiro aqui. Vamos mudar o letreiro e vamos dar início ao nosso Bunker Podcast desta quarta-feira, dia 29 de abril. Já acabou mais um mês em 2026. No podcast de hoje eu vou começar falando sobre o tema ilusão. Vamos falar sobre ilusão na política. Basicamente, eu vou traçar um roteiro onde eu falo da ilusão na política, depois eu vou expor o globalismo, o governo global na prática, porque ele já existe. E, por fim, eu vou falar sobre um tema do direito. São temas interligados e que a gente convive diariamente com uma série de fatos relacionados a esses temas. Então vamos lá. A ilusão. Onde é que eu coloquei aqui o meu roteirinho? A ilusão democrática. Já afirmava Lenin, no início do século passado, que a democracia é o caminho para o socialismo. A Europa do século XVIII tentou reinventar a democracia através da Revolução Francesa, trazendo o paradigma da democracia grega da antiguidade para poder extinguir o absolutismo monárquico da época. Esse marco temporal da história, com a Revolução Francesa, não só trouxe uma nova forma de governar, como também deu margem à criação de novos modelos políticos, novos projetos políticos e novas utopias políticas. A massa, sem o conhecimento necessário para participar do modelo democrático, acreditou que algum candidato que falasse ou almejasse o mesmo que a massa clamava como necessidade social seria o suficiente para ter uma sociedade organizada e funcionando dentro do regime que se apresenta como justo. Esqueceram que um dos pilares principais da democracia é a moral, é a ética dos indivíduos. Uma sociedade sem moral, ou onde cada indivíduo tem a sua moral em particular, não poderá funcionar, dando margem a uma política mentirosa, enganadora e, pior de todos, uma sociedade, um governo, uma política corrupta. Desde que o modelo democrático foi aplicado a partir do século XIX, pouquíssimos países conseguiram o tão almejado desenvolvimento e justiça. Países de pequenas dimensões, exemplo, Uruguai, a Suíça, e com pouca população, conseguem aplicar com certo sucesso a democracia. Mas a história nos mostra que países grandes, continentais, com populações gigantescas, não só inviável, como se torna um sistema corrupto, fisiologista e com as portas abertas para um caos a partir do debate com sistemas políticos opositores. No caso aqui, a gente utiliza como oposição à democracia o socialismo. Um exemplo.
Todas as democracias do mundo impeliram para a guerra. Quem não se recorda da histórica cena do parlamento em Paris em 1870, quando da própria eloquência, gritou à massa de deputados, abre aspas, para Berlim, fecha aspas. Democracias não evitaram a guerra nem garantiram a paz. Elas também não puderam representar nem da forma mais primitiva a opinião de um povo. Além disso, elas nunca conseguiram despertar o sentido para o todo, que apenas o líder verdadeiro pode mostrar. Quando o Otto von Bismarck seguiu o apelo de seu rei e tornou-se ministro de uma Prússia arruinada pela exaltação democrática, ele escreveu no parlamento a Motley, que era um amigo íntimo do Bismarck. Escreveu ele: aqui no parlamento, enquanto escrevo a você, sou forçado a escutar discursos estranhos vindos da boca de políticos infantis e excitados. Os senhores aqui não estão uníssonos quanto às motivações de suas futuras decisões. Por isso, a disputa. Esses tagarelas não podem governar de fato a Prússia. Eu tenho que lhes oferecer resistência. Eles têm pouca inteligência e muita complacência, estupidez e insolência. Estupidez em sua forma genérica não é a expressão correta. As pessoas são em parte medrosas, bem informadas com formação universitária, porém eles sabem tão pouco de política, assim como nós sabíamos enquanto estudantes. Em todas as questões, eles se tornam infantis assim que aparecem juntos em corpore. Fecha aspas. Esta é a imagem desenhada esplendidamente em todos os seus traços que representa todos os parlamentos do mundo. Contra esta democracia, que não representa a vontade do povo, contra esta economia de partidos, que nem ao menos entendeu o próprio sentido de partido, se levantou, no início do século passado, um movimento nacionalista, que utilizou os métodos exteriores e golpeou a democracia, mestre na condução das armas com suas próprias armas. Esse movimento nacional que eu me refiro é o movimento nazi-fascista. A democracia alemã dos anos 30, do início do século passado, do pós-Primeira Guerra Mundial, era uma democracia que não representava ninguém, a economia estava quebrada e tudo girava em torno de parlamentos infantis, insolentes, assim como Bismarck descreveu que já existia dentro da democracia europeia parlamentos, governos democráticos que não governavam para o povo, governavam para eles próprios. Um povo sem conhecimento político, que escolhe seu representante democraticamente pelo sufrágio universal, acreditando piamente no que o político afirma e promete, é assinar um cheque em branco para um ladrão. Presidente, deputado, senador não são cargos que resolvem os problemas da sociedade ou colocar ou não uma nação no rumo certo. Existe um sistema, uma organização a ser respeitada. Afinal, presidente executa, parlamentar legisla, e no contraponto desses dois poderes democráticos aparece o judiciário, teoricamente para dar equilíbrio e manter a harmonia democrática. Século XXI,
81 anos após a Segunda Guerra Mundial, e o que vemos nos países em se tratando de organização política? Em 80 anos, o mundo foi aplacado pelo sistema democrático, onde criou uma casta na sociedade formada por aqueles que conseguem entrar na política a fim de criar carreira profissional no meio ou, no mínimo, ter um período vivendo com gordas somas e muitos privilégios pagos com os impostos dos contribuintes. Criou-se uma falsa disputa política entre a direita e a esquerda, agora com o aparecimento da terceira via política, a chamada social-democracia, que se apresenta sendo a alternativa moderada entre a democracia capitalista e o socialismo marxista. O melhor dos dois mundos. Qual o resultado desse novo cenário? Péssimo. A esquerda mais organizada, estudada, consciente e coerente nos seus objetivos, aniquilou a direita e se aliou à social-democracia, que nada mais é que um socialismo sorrateiro. Surgiram dentro da esquerda a formação de uma falsa direita, com pessoas descontentes com alguns tópicos do projeto político da esquerda. E aí se dizem oposição, por não aceitarem certas agendas, por serem de uma linha religiosa, detalhes que não retiram sua mentalidade e práticas esquerdistas do cenário político. Mas e aí? O que mantém o avanço da esquerda, seu socialismo e suas práticas imorais e corruptas para se manter no poder, são a insegurança econômica e a insegurança social. Crises financeiras e violência de toda espécie alimentam o sistema que mantém a renovação da casta de políticos profissionais ou da esquerda, prometendo para se eleger e, no final, o eleitor apenas continua sustentando uma casta. Mas e a direita? Sendo ela formada por dissidentes da esquerda ou por meros cidadãos descontentes com as práticas do governo da esquerda, mas sem conhecimento de política, sem organização, sem projeto, podemos afirmar que a direita inexiste. Já que quando o espaço é tomado por completo por uma ala política, a democracia acaba se resumindo em eleger alguém de algum partido que no fundo é da esquerda, com algumas ínfimas diferenças, para não configurar uma ditadura de esquerda. Movimentos de oposição, com passeatas, faixas, frases de ordem, grupos de pessoas utilizando a tecnologia para formar grupos que se resumem em pessoas histéricas ou oportunistas para combater o establishment, é tudo o que a esquerda quer e até ajuda a alimentá-la. Mudanças na política se faz com conhecimento, formação de grupo pautado e bem formado intelectualmente, com organização, disciplina e liderança. Sem isso, é um monte de gente batendo lata sem efeito algum, ou acreditando na democracia que foi corrompida pela ditadura socialista. Construir uma verdadeira oposição para mudar o cenário requer pessoas preparadas e sem esse elemento básico estratégico, seguido de organização e liderança, não acontece absolutamente nada. No mínimo, se mantém o sistema. E para finalizar, isso leva tempo e é preciso paciência
e persistência. Na política, nada acontece na velocidade da internet. Esta, por sua vez, apenas alavanca oportunidades ilusórias para políticos profissionais ou para os oportunistas, querendo viver um período às custas do cidadão como um reizinho eleito democraticamente. Pois bem, esta ilusão democrática o Brasil está vivendo nos últimos 20 anos. Nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos a esquerda implementou a sua revolução silenciosa e instalou o socialismo que o Lula mesmo chama de socialismo democrático. Só porque tem eleição para escolher e substituir os oportunistas e os esquerdistas. Né? E o povo continua iludido que eleição e mudar de nome, mudar de partido vai resolver alguma coisa. E esquece do que é básico e principal, se é que o povo quer mudança mesmo, né? Aí é uma questão de opção. Mas seguindo a linha, dentro desse contexto de ilusão democrática, essa ilusão democrática ela não se resume ao Brasil. Ela está instalada no planeta, ou em grande parte dele. O poder político, levado ao anonimato através da influência do dinheiro, alcançou tal proporção nos países com sistema partidário democrático que frequentemente a opinião pública recebe somente política hollywoodiana. Não é o Estado que controla o capital, mas sim o capital que controla o Estado. Tenham em mente de que este artigo, de que esse texto, de que esse pensamento, ele é de 2010. E o que mudou? Não é o Estado que controla o capital, mas sim o capital que controla o Estado. Por intermédio desta migração financeira e maçônica das casas reais, sua eliminação abrupta, a chamada democracia parlamentar, apareceu por todo o planeta. O sistema partidário difuso, turvo e faminto por dinheiro ligado a ela, permite às altas finanças as maiores possibilidades de atuação, que poderiam ser alcançadas somente com muito esforço no caso de um país monárquico, e que deveriam ser improvisadas com muitos contragolpes. Os partidos hoje atuam como associações para privatização do Estado, como instituições da corrupção organizada. Oferecem todas as possibilidades para o domínio capitalista de um país. Esses partidos não são organizações enraizadas no seio dos municípios ou da vida produtiva do povo, mas sim aglomerados particulares de quadrilhas e bandos provenientes, historicamente, de associações golpistas, salões políticos ou lojas secretas. Eles não representam de forma alguma a grande fatia da sociedade, de um povo, mas sim aqui e ali um aglomerado de carreiristas e caçadores de cargos, abertos a todo tipo de corrupção através do Big Money. É a mais pura ilusão acreditar que a democracia partidária representa o direito de escolha do pequeno eleitor, mas, de fato, representa o interesse lucrativo do grande capital. Até onde os políticos representam a vontade popular? Se existem políticos bem-intencionados, por que esses bem-intencionados
se misturam em partidos infestados de corruptos e outras excrescências? Por que não denunciam a sujeira em seu próprio partido? Enquanto houver conivência entre homens de bem e aloprados dentro de um mesmo partido, não há muito sentido em participar de eleições da festa da democracia. Um grande especulador como George Soros tem mais poder político do que todos os eleitores do planeta juntos. As únicas decisões determinantes não ocorrem através de eleições e à luz do dia, mas sim são pré-formuladas, atrás de portas fechadas, nos andares superiores dos grandes capitalistas e, em parte, blindados da opinião pública, em grêmios de consenso, como o CFR, a Comissão Trilateral, o Instituto Aspen, a Ponte do Atlântico, os Bilderberg e assim por diante. Em parte, também oficialmente nos parlamentos, através dos grupos de pressão e lobistas, e ainda, se necessário, impostas com a ajuda de pressão e ameaça dos grupos de influência do estrangeiro. Aqui, eu disse que tudo se resume em grandes reuniões de grandes capitalistas. O capitalismo, como um sistema econômico, ele abarca tanto democratas quanto socialistas. Os socialistas roubam, extorquem a população e se tornam tão capitalistas quanto os capitalistas democráticos. Hoje nós temos capitalistas democratas e socialistas capitalistas. O socialismo, ele não vive sem uma pequena fatia de capitalismo funcionando. Senão, o socialismo entra num processo que a gente chama de autofágico, não tem como se sustentar. Só que os capitalistas, dentro do socialismo, são as lideranças políticas. São os deputados, são o presidente, são os ministros, são os secretários, são os senadores, são os juízes. Esses são os capitalistas dentro do socialismo. E eles participam dessas reuniões a portas fechadas para resolver o futuro do planeta. O poder político levado ao anonimato através da influência do dinheiro alcançou tal proporção nos países com sistema partidário democrático que frequentemente a opinião pública recebe somente política hollywoodiana. A influência determinante dos plutocratas é compreendida quando observamos as dívidas internas das nações. Aqui ganhamos a percepção de que os países mais industrializados, assim como aqueles ricos em matéria-prima, são os mais endividados. As 60 nações listadas estão endividadas com a astronômica cifra de 50 trilhões de dólares, o que na média representa mais da metade do PIB em relação à população. Cada recém-nascido já nasce com uma dívida média de 10 mil dólares nos Estados Unidos, para se ter uma ideia. Há uma taxa de juros de apenas 5%. Resulta anualmente a soma de 1,5 trilhões de dólares em juros. Na verdade, os Estados Unidos têm duas dívidas. Uma é ainda pagável, a outra é impagável.
Os Estados Unidos têm uma dívida externa de mais de 200 trilhões de dólares. É impagável. Eles só não se preocupam com a dívida deles porque o sistema financeiro depende do dólar e quem roda o dólar são eles mesmos. Então, já que a dívida é em dólar, eles não estão nem aí para a dívida. Uma soma que não pode ser mais gerada economicamente, mas que deve ser refinanciada através de novos endividamentos. Por exemplo, a OMF deve refinanciar suas obrigações no valor de 70 bilhões em juros. Isso dados de 2005, há 20 anos atrás, com cerca de 30 bilhões em novos créditos. Um termo bastante utilizado nos anos 20, escravidão pelos juros. É hoje mais atual do que nunca. Quem pode ainda afirmar que essa loucura não tem um padrão, mesmo quando querem nos convencer que nós mesmos somos culpados, pois teríamos vivido acima de nossas condições? A mesma coisa vale para todos os outros países. Para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, a dívida pública brasileira era de 1,6 trilhões de reais. Em 20 anos, essa dívida aumentou para 8 trilhões e 300 bilhões. Em outros países desenvolvidos e em desenvolvimento, a situação não é diferente da nossa. Para vocês terem uma ideia, um dado da semana passada, a Argentina é o país que mais deve para o FMI. A Argentina conseguiu ser o país mais endividado junto ao Fundo Monetário Internacional. Mais endividado do que países miseráveis lá da África, por exemplo. Não é difícil imaginar que os grandes capitalistas, os plutocratas, que tornaram suas fortunas anônimas com a ajuda das sociedades anônimas, têm a real e determinante influência na política mundial. Com um único clique do mouse, os administradores de tais fortunas podem exterminar toda uma economia nacional ou então desencadear uma crise econômica mundial. Os plutocratas atuam diretamente com as sociedades de capital, bancos, fundos, trustes, bolsas de valores e nos grandes conglomerados transnacionais. Haja vista seu poder financeiro, eles podem atuar diretamente nos países e, por outro lado, formam o elo de ligação dos financiamentos da classe política, da mídia, dos serviços secretos, dos líderes religiosos e das capacidades de pesquisa. Os grêmios internacionais extraparlamentares, com suas estruturas formais e informais, se apresentam como plataforma de trabalho interativa, também sob influência dos grandes capitalistas. Nestes grêmios internacionais extraparlamentares, são então desenvolvidos concepções políticas, planos e diretrizes. Entre outros, eles são ordenamentos, como leis, tratados e acordos oficiais e informais, que não apenas interferem na economia, comércio e finanças, mas também contêm diretrizes socioculturais, como tendências contemporâneas e desenvolvimento demográfico. O papel da população nesse jogo torna-se claro. A ela é vendido uma adequada visão do mundo através de uma política hollywoodiana encenada pela mídia. Ela é ainda mantida sob controle com pão e circo, né? Bastante bet, bastante futebol, carnaval,
novela dos bastidores políticos, tem permissão de escolher democraticamente a cada 4 anos entre 3, 4 partidos, conferindo ao todo uma áurea de aparente legitimidade. A esta altura podemos fazer uma chamada à consciência sobre o fato de que o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, é um consórcio de bancos privados, não é do governo, não é do Estado norte-americano. A soberania em relação à moeda não está nas mãos do Estado norte-americano, mas encontra-se nas mãos de um pequeno grupo de particulares. Além disso, o dólar alcançou o status de moeda de reserva mundial. O sistema bancário europeu tem constituição um pouco diferente, mas aqui o monopólio da criação do dinheiro, não o direito de cunhar moedas, não está nas mãos do Estado, mas sim junto aos bancos privados. As dependências estão literalmente claras. Já no início do século XX, o intelectual Walter Rathenau relatou, abre aspas, no campo de trabalho impessoal, democrático, onde para a liderança econômica qualquer palavra insensata compromete qualquer fracasso, pode levar à ruína, onde o público soberano de uma assembleia de acionários decide sobre nomeações e destituições, uma oligarquia formou-se ao longo do tempo, tão fechada como aquela da antiga Veneza. 300 homens, onde um conhece o outro, dirigem os acontecimentos econômicos do continente e procuram sucessores nos seus arredores. As estranhas causas deste fato estranho, que lança um pequeno lampejo sobre o futuro desenvolvimento social, não estão ponderados aqui. É conhecido que tenha durado meio século para consolidar o sistema e aperfeiçoá-lo, mas assim como 2 guerras mundiais para integrar com sucesso a Alemanha. Finalmente, para melhor compreender que a moderna e neoprimitiva sociedade de massas moderna é uma construção artificial. A consciente e inteligente manipulação dos hábitos organizados e opiniões das massas é um dos principais elementos das sociedades democráticas. Quem manipula os mecanismos ocultos da sociedade forma um governo invisível que representa o verdadeiro poder em nosso país. Nós somos governados, nossa consciência forjada, nosso gosto formado e nossas ideias sugestionadas por homens que nunca ouvimos falar. Isso é um resultado lógico de como nossa democracia está organizada. Em quase todas as ações de nossa vida diária, seja na esfera política ou dos negócios, em nosso comportamento social ou em nossa ideia de ética, nós somos dominados por um pequeno número de pessoas que entendem do processo mental e dos padrões sociais de comportamento. São aqueles que puxam os fios que controlam o pensamento público, que se utilizam das velhas forças sociais e indicam novos caminhos para sobrepujar e controlar o mundo. Infelizmente, essa é a realidade global dos últimos 30 anos. Ela foi se desenvolvendo lentamente, gradativamente, a partir de 1946, tomou forma e começou a mostrar as suas garras nos anos 90 e hoje
parece que ninguém mais enxerga esse cenário de enganação, de corrupção, de dependência, de manipulação. Ninguém enxerga. Todo mundo se resume apenas ao que está embaixo do seu nariz. E quem só olha embaixo do seu nariz não vai conseguir entender e nem tentar criar alguma ideia para modificar a sua realidade social. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o direito, a linguagem do direito e o silêncio do método. Em tradições jurídicas minimamente ordenadas, o desacordo quanto aos resultados é natural. O desacordo quanto aos métodos é tolerável. O que não se admite, sem consequências mais profundas, é o abandono do método em si. É precisamente esse abandono que começa a se tornar visível no cenário jurídico brasileiro contemporâneo. O fenômeno, com frequência, é descrito como uma disputa entre correntes teóricas, como se estivéssemos diante de um embate entre modelos interpretativos distintos. Essa leitura, porém, é superficial. O que se observa não é a prevalência de uma teoria sobre a outra, mas a dissolução silenciosa das estruturas que até pouco tempo ainda exerciam alguma função de contenção sobre o poder decisório. Dois conceitos ilustram com precisão esse processo: proporcionalidade e razoabilidade. Na tradição constitucional alemã, e dizem que nós temos um grande expert em constitucionalismo alemão aqui no Supremo, chamado Gilmar Mendes, a proporcionalidade não é uma invocação genérica de justiça. Trata-se de um método rigoroso composto por etapas sucessivas, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, cada uma exigindo justificação própria. Sua função não é ornamentar a decisão, mas discipliná-la. Já a razoabilidade, enraizada na tradição anglo-americana, opera de modo diverso. Não impõe uma sequência estruturada, mas estabelece um limite difuso. Afasta o que é manifestamente arbitrário, sem prescrever um caminho único para a decisão. É menos um método do que um critério de contenção. Esses dois institutos não foram concebidos para serem intercambiáveis. Nasceram de experiências institucionais distintas, refletem compromissos epistemológicos diferentes e exercem funções próprias em seus respectivos sistemas. No Brasil, contudo, passaram a ser utilizados lado a lado, muitas vezes como sinônimo. O efeito dessa fusão é mais grave do que aparenta. Ao perder sua estrutura, a proporcionalidade deixa de constranger. Ao perder sua função limitadora, a razoabilidade deixa de excluir o arbitrário. O que resta é um vocabulário que simula controle, mas já não o exerce. Esse quadro se torna ainda mais inquietante quando observado à luz das principais tradições do pensamento jurídico. As divergências entre essas teorias são profundas, mas há entre elas um ponto de convergência essencial. Nenhuma admite que a decisão judicial seja um ato de criação desvinculado de qualquer estrutura. O mesmo se pode dizer da tradição clássica, do direito romano, com suas distinções entre jus civile,
jus gentium e jus naturale. Até a síntese de Tomás de Aquino, persiste a intuição de que o direito não nasce da vontade daquele que decide, mas reflete, ainda que imperfeitamente, uma ordem que o antecede. À luz desse percurso histórico, o cenário atual revela uma inversão. As decisões passam a anteceder suas próprias justificações. Conceitos como proporcionalidade e razoabilidade deixam de orientar o raciocínio e passam a legitimar conclusões previamente estabelecidas. A linguagem jurídica permanece, mas sua função se altera. A distinção entre interpretar o direito e produzi-lo começa, então, a se dissipar. Casos recentes amplamente divulgados têm evidenciado condenações severas associadas a condutas indiretas ou de baixa materialidade, o que levanta questionamentos legítimos quanto à proporcionalidade das respostas jurídicas adotadas. A desproporção deixa de ser um desvio pontual e passa a revelar um padrão, no qual a linguagem jurídica não contém a decisão, mas a acompanha. O problema, então, deixa de ser interpretativo e passa a ser estrutural. Já houve contextos em que o processo decisório parecia inverter a sua ordem natural, nos quais a conclusão precedia a razão e o indivíduo era ajustado à sentença, não o contrário. Tais momentos costumam ser reconhecidos apenas quando seus excessos já se tornaram incontornáveis. Déjà vu é o termo correto para o que sentimos e percebemos hoje. O alerta, contudo, não depende de paralelos explícitos. Ele está na própria lógica do fenômeno. Quando doutrinas jurídicas se tornam intercambiáveis, quando etapas metodológicas podem ser ignoradas sem custo e quando a linguagem justificadora serve mais para legitimar do que para limitar, o direito deixa de operar como estrutura de contenção, passa a funcionar como meio de expressão do poder. O paradoxo é evidente. Instrumentos concebidos para restringir a autoridade, como a proporcionalidade e a razoabilidade, uma vez descolados de suas matrizes teóricas, podem ser convertidos em instrumentos de expansão desse mesmo poder. Ao perderem sua forma, perdem também a sua função, e o que resta não é a vitória de uma tradição jurídica sobre outra, mas o enfraquecimento de todas elas. E é exatamente o que vem acontecendo com o nosso judiciário. Ou melhor, já aconteceu. O Supremo Tribunal Federal perdeu o senso de proporcionalidade e razoabilidade. Ele se tornou o poder. A nossa Suprema Corte, ela é o poder no judiciário, no direito. Ela não mais julga, ela cria as suas sentenças, independente de método, de teoria, de razoabilidade, de proporcionalidade, não interessa. É a vontade dos 11 ministros de capa preta que estão lá. Já estamos com 28 minutos de podcast. Eu, nesta quarta-feira, depois desses 3 temas que se caminham de mãos dadas, né? Um mostra o cenário do outro, eu vou encerrando, esperando que os temas que eu trago aqui toda quarta-feira sirvam de alguma maneira para abrir um pouco os horizontes, o raciocínio e contribuir para o enriquecimento intelectual das pessoas,
a fim de que elas possam se posicionar fora do globalismo prático que nós vivemos. Cortem as cordinhas que as manipulam através da boa informação e do conhecimento de qualidade, que essa é a meta do Bunker da Cultura. Eu retorno na próxima quarta-feira com novos temas. Uma boa noite a todos e até lá!